ação do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, por mais esse dia, que é o dia do Senhor, de estarmos na casa do Senhor para cultuarmos ao Senhor. Pedimos que, por graça e misericórdia, o Senhor venha falar conosco por meio da exposição da Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito venha nos dar entendimento da Tua Palavra, que é a revelação do Senhor para a nossa vida. E que uma vez que nós venhamos entender a Tua Palavra, nós também possamos ter a disposição de colocar em prática nas nossas vidas. É no nome de Cristo e em Cristo que nós oramos ao Senhor. Amém. Meus irmãos, existe um aspecto da criação de Deus que ele é bastante claro nas Escrituras. E esse aspecto é o princípio da submissão. Do início da narrativa das Escrituras, nós temos a clareza de que o ser humano ele não foi criado para que ele pudesse ser autônomo de algum tipo de governo. Os nossos pais no Jardim do Éden, eles foram criados para que pudessem governar aquele jardim, do qual Deus é o Criador e do qual Deus colocou os nossos pais ali, para que eles pudessem governar. Mas lembre-se que Deus fez isso requerendo dos nossos pais a submissão deles ao próprio Deus. A narrativa bíblica, ela também nos mostra que Deus, ele é um governador por excelência. Ele é aquele que é todo poderoso, é aquele que está sentado num alto e sublime trono. E desse trono, ele tem governado e ele sempre governou a existência e ele sempre tem governado a história do seu povo. A gente tem na própria palavra de Deus a instrução de que nós devemos obedecer às autoridades que existem na face da terra, e nós devemos fazer isso porque essas autoridades, elas são constituídas por Deus. Então a gente tem um Senhor sentado no trono, que ele governa toda a criação, mas ele faz isso por meio de instrumentos, do qual ele mesmo constitui, ele mesmo levanta, para que esse governo ele possa ser exercido. Assim, meus irmãos, todos nós estamos debaixo de um governo, e isso é muito necessário e é muito importante para a nossa existência. Quando a gente olha para a existência da igreja, a igreja exemplifica para a gente muito bem essa ideia do governo de Deus e a nossa necessidade de submissão ao governo de Deus. A igreja, ela é governada por Cristo, a Bíblia vem dizendo isso, e Efésios é uma carta que se dedica a falar sobre isso. Cristo foi colocado como Senhor da igreja, e todas as coisas foram colocadas de modo submisso a esse Cristo. Mas a maneira que Cristo governa a sua igreja é uma maneira interessante. Ele governa a sua igreja por meio de presbíteros, por aqueles oficiais que ele levanta, que ele escolhe, para que tenham a responsabilidade de governar ao Senhor. Mas é uma governança ou é um governo autônomo? Não, é um governo que é submisso à palavra de Deus. Por isso, o presbítero na igreja, antes dele ser um representante da igreja, ele é um representante de Cristo. Ele zela pelos interesses de Cristo, que estão expostos para a gente na sua palavra. Antes de ser um representante do povo que o elegeu, que votou para que ele estivesse aqui, o seu compromisso maior e do qual ele não deve abrir mão é do seu compromisso com Cristo. Por quê? Cristo exerce governo sobre a sua vida e ele então, debaixo desse governo, ele vai governar então a sua igreja. Uma outra esfera que a gente tem, que demonstra para a gente também a necessidade de governo, é a família. Quando a gente olha para uma família que ela se encontra de modo desgovernado, nós podemos entender que essa família ela vai cair e ela está em ritmo acelerado para que ela possa ir ao fracasso. Uma família desgovernada, ela é fadada ao fracasso. E o grande impulsionador da falta de governo em um ambiente familiar, meus irmãos, ele se dá pela falta de submissão daqueles que têm que submeterem a um governo familiar. Então, se houver falta de submissão da esposa ao seu esposo, que é colocado pelas Escrituras como cabeça do lar, como cabeça da família, a gente vai ter um problema. Em contrapartida, se aquele que é colocado por Cristo para ser o cabeça da sua casa, ele não exercer a sua liderança, uma liderança submissa a Cristo, submissa à vontade de Deus, essa família também, ela está fadada ao fracasso. Por isso que o apóstolo Paulo, ele não termina o assunto sobre submissão no ambiente familiar, que ele tratou no capítulo 5, do verso 22 ao 33, o texto que foi o último da nossa exposição nessa série.
O que o apóstolo Paulo faz? Ele dá continuidade à necessidade de submissão, que é o teor desse texto anterior, e ele mostra que nós precisamos ter essa prática da submissão no relacionamento entre filhos e pais. O filho deve ser submisso ao seu pai, assim como o pai deve ser submisso a Deus na criação do seu filho. Então a submissão, ela se estende para a criação e o relacionamento de filhos com o seu pai. Efésios 6, do 1 ao 4, ele está em conexão com a ordem de Efésios 5:18, em que é dito para sermos cheios do Espírito Santo, ao invés de nos embriagarmos com o quê? Com vinho. Ou seja, a gente precisa ter a plenitude do Espírito Santo, ter o controle do Espírito Santo sobre a nossa vida, para que, uma vez controlado por Ele, nós possamos agir de acordo com a vontade de Deus, nós possamos ser submissos a quem é devido à nossa submissão, e para que nós possamos exercer liderança do modo que Deus requer de nós. Então é o Espírito Santo de Deus que vem, controla a nossa vida. Observe, você é colocado em um estado, às vezes, de governo, no caso do homem, mas controlado pelo próprio Espírito Santo. Então não é uma autonomia, é uma submissão, uma escada, uma hierarquia de submissão. E isso é essencial para a vida do cristão, porque ser cheio do Espírito Santo, como é colocado para a gente, exortado no verso 18, vai gerar naquele que está cheio do Espírito Santo a sujeição, a submissão, que é colocada aqui para a gente no verso 21 do capítulo 5. Onde Paulo diz, olha, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então essa submissão, ela é necessária para que nós possamos nos submeter uns aos outros, fazendo isso em submissão a Cristo, porque é no temor do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Efésios 5, do 22 ao 23, então demonstrou para a gente, no primeiro momento, a submissão. A mulher seja submissa ao seu marido, se coloque debaixo da missão do seu marido, e em contrapartida, o seu marido, ele é o cabeça, e ele é o cabeça, ele lidera a casa, a tal ponto de se entregar, se preciso for, ele morre pela sua esposa e pela sua família. E por que ele faz isso? Porque ele está em submissão a Deus. Então observe a hierarquia também que é colocada aí. E aqui, em Efésios 6, do verso 1 ao 4, ele vai então dar mais uma amostra de como aplica essa necessidade de submissão como resultado do enchimento do Espírito Santo na vida do cristão. O que a gente tem aqui então é essa postura de submissão para alimentar um relacionamento saudável diante de Deus. Esse texto então, ele vai mostrar para a gente quais são os deveres dos filhos e dos pais, a fim de que eles se relacionem bem, de que tenham um relacionamento agradável, que tenham um relacionamento bíblico aos olhos do Senhor. E que em última instância seja para a glória do Senhor. A estrutura desse texto aqui, meus irmãos, ela é bem simples. Há os deveres dos pais, os deveres dos filhos, no primeiro momento, sendo colocado, e eles devem ser submissos aos seus pais. Todo o dever do filho é com base na ideia de submissão, e depois há os deveres do pai, que também, na condição de submisso a Deus, ele tem que tratar os seus filhos e conduzir os seus filhos da maneira que Deus requer que ele conduza os seus filhos. E a gente vai ver então esses deveres aqui, são dois pontos no nosso sermão dessa noite, de ambos os lados, tanto dos filhos quanto dos pais. E aí talvez você possa me perguntar, mas qual que é a importância desse texto para a minha vida? Bom, para aqueles que têm filhos, está claro, né? Para você criar o seu filho na perspectiva bíblica. Para você que é filho, você que é criança, adolescente, jovem, para que você seja um filho agradável aos olhos do Senhor e em obediência ao Senhor. Mas e para aqueles que ainda não têm filho? Uma hora vai ter filho, né? Vão ter filhos. Mas se a pessoa decidir não ter filhos, ok, mesmo que você decida não ter filhos, você vai se relacionar com pessoas que têm filhos, e você pode ser um instrumento de Deus para ensinar essas pessoas e compartilhar com essas pessoas qual é a perspectiva bíblica de uma educação cristã. Então é para isso. O texto é importante para todos. Todos precisam estar atentos para o que a gente vai expor aqui nesse texto. Primeiro, então, a gente vai ver quais são os deveres dos filhos. E o verso 1 até o verso 3, esses versos vão demonstrar para a gente quais são, então, os deveres dos filhos para com os seus pais. E vai ficar claro para a gente que o dever é obedecer e honrar aos pais. Primeiramente, a gente tem a ideia, então, e a necessidade de obediência do filho ao pai. Olha o que é dito para a gente aí no verso 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor,
pois isso é justo. Note que o dever primário dos filhos para com os pais é de obedecer. O verbo obedecer aqui, ele é um imperativo, então não é uma mera opção sendo dada, é uma ordem da palavra de Deus. Se você não obedece ao seu pai, você está em desobediência ao seu pai. Criança, se você não obedece ao seu pai, você está desobedecendo a Deus. Adolescente, se você não obedece aos seus pais, você está em desobediência a Deus. E aos jovens também. Se você ainda está dentro do ambiente familiar, do qual você faz parte, está morando com seus pais, você deve obediência aos seus pais. É para esses que é colocado isso aqui. E observe que essa obediência, ela deve ser feita aos pais no Senhor, porque isso é justo. Você então se submete ao seu pai em obediência, porque você está se submetendo à vontade do Senhor, que é uma vontade justa para você. É dessa forma que Deus estabeleceu para a sua criação. É essa estrutura que Deus colocou como essencial para a criação de pais com seus filhos e para o relacionamento dos filhos com seus pais. O filho precisa obedecer ao seu pai. E a gente precisa entender aqui que obedecer aos pais é o mesmo que então obedecer a Deus, pois desobedecer aos pais é então desobedecer a Deus. Agora, é claro, meus irmãos, que o apóstolo Paulo ele está referindo-se aqui a cristãos. Então, a perspectiva do apóstolo Paulo é de que os seus pais são cristãos. Se o seu pai não for cristão e ele quiser que você faça algo que vai de modo desobedecer a palavra de Deus, você tem liberdade bíblica para desobedecer o seu pai. Se o seu pai te leva para um culto pagão para adorar uma outra divindade e ele impõe isso para a sua vida, se você sabe que a vontade de Deus não é essa para a sua vida e a palavra de Deus revela isso, você pode então desobedecer o seu pai. Parece até estranho isso daqui, mas Paulo ele é muito claro em dizendo, olha, vocês devem obedecer aos seus pais no Senhor, obedecendo ao Senhor. E Paulo está falando para pais que são crentes, a perspectiva de pai e mãe que são crentes. Então, isso aqui precisa ficar entendido para que a gente possa entender essa ideia aqui de obedecer. Outro ponto que a gente precisa ter em mente aqui, quando a gente trabalha essa ideia da obediência dos filhos aos pais, colocadas aqui pela palavra de Deus, é que obedecer é algo recorrente nas Escrituras. A palavra de Deus sempre vem chamando e dizendo que nós precisamos obedecer a palavra de Deus, obedecer a alguém. E o que é interessante é que nós somos constantemente exortados pelas Escrituras a obedecermos em última instância a Deus. O cristão é chamado para que ele possa então obedecer a Deus. Mas aí vem um problema dos nossos dias. Nós vivemos em dias em que a obediência ela não tem sido tão apreciada, principalmente no trato de filhos com seus pais. A nossa sociedade ela tem realizado uma espécie de depreciação prática na postura da obediência dos filhos ao pai. Parece que tem aplaudido isso aqui dos seus filhos para com seus pais. Parece que para alguns filhos, obedecer aos pais se tornou uma coisa do passado. O que alguns vão dizer é que nós não estamos mais vivendo aqueles tempos passados. O tempo em que os nossos pais viviam e que eles precisavam ser extremamente rigorosos com a gente. Eu fui criado em um ambiente do qual meu pai e a minha mãe foi extremamente rigoroso comigo. Eles tinham um rigor para cuidar de nós. Hoje em dia, o que se tem dito por aí na sociedade é que isso não é mais necessário. E aí, com isso, a prática da obediência dos filhos aos pais, ela acaba deixando de existir em muitos lares. O que muito se vê, meus irmãos, são crianças com birrinhas, que batem o pé para os seus pais, crianças, 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, fazem birrinhas diante do pai, bate o pezinho para o pai. Crianças que estão sendo empoderadas pela nossa sociedade, a tal ponto de não reconhecer a autoridade do pai. O reverendo Augusto Nicodemos, ao expor esse texto, ele usa um exemplo que aconteceu em 2015, bem aqui perto da gente, em Brasília, perto relativamente. Se você entrar no site G1, está lá. Teve um avião lá, o pessoal ia decolar, teve um avião lá, eles iam viajar, e uma criança impediu o avião de decolar por 45 minutos. Uma criança de 2 anos. E sabe o que ela fez?
ela não aceitava colocar o cinto de segurança nela, para que o avião pudesse decolar. E ficou 45 minutos os pais dela tentando convencer a criança, porque tinha muita gente ali, tinha gente que estava filmando, para que aquela criança pudesse colocar aquele cinto. Se eu fosse aquela criança, meu pai colocaria aquele cinto em mim em questão de segundos. Mas hoje em dia você não pode mais fazer isso com a criança. E aí a criança bate o pé, é birrenta, e ela se torna autoridade para os pais. Felizmente, isso tem acontecido. Há também um entendimento na nossa sociedade que é alimentado por um viés marxista, de que a criança ela não pode ser contrariada, meus irmãos. Você não pode contrariar uma criança. Eles chegam a dizer que o não para uma criança pode lhe trazer um trauma para a sua vida. Você pode traumatizar uma criança se você contrariar ela. E o problema disso é que as crianças que se tornam, ou que vivem nesse ambiente, elas se tornam senhores do próprio lar dela. E os pais deixaram de ser senhores do seu próprio lar. Mas a Bíblia deixa muito claro que são os pais que são senhores do seu próprio lar. Por isso que a Bíblia vem e diz: filhos, obedeçam no Senhor aos vossos pais. Vocês precisam obedecer aos pais de vocês. Desobedecer, meus irmãos, tem sido visto como algo normal nos nossos dias. E às vezes a gente presencia isso, a gente que tem criança pequena. Às vezes a gente sai com alguns amigos, e aí os nossos filhos cometem alguma desobediência, e aí aqueles que estão com a gente, de modo generoso, né, eles viram para a gente e falam: não, é criança, é normal. Mas a Bíblia mostra que não é normal, irmão. Isso é anormal, a desobediência dos nossos filhos não é uma coisa normal. Isso é o que a sociedade quer colocar para os pais. É normal o filho desobedecer ao pai? Não, não é normal. O que é normal é o filho obedecer ao pai. É isso que é o normal. É isso que é o correto. É isso que a Bíblia vem e diz que é justo. E não a desobediência. E aqui há um princípio muito importante que a gente precisa ter em mente. Nós só seremos bons pais se nós ajudarmos os nossos filhos a entenderem que fazer com que eles entendam o que Deus requer deles. Se você quer ser um bom pai para o seu filho, ajude ele a entender o que Deus quer para ele. E uma das coisas que Deus requer dos nossos filhos é obediência. Então, meus irmãos, exerça autoridade sobre o seu filho. Faça com que ele obedeça, porque é isso que Deus requer para a vida dele. Isso é bênção de Deus para a vida dele. Se você ama o seu filho, você vai lutar com ele, junto com ele, para que ele cumpra a vontade de Deus de te obedecer. Você vai lutar com ele e vai lutar junto com ele. Se os pais fizerem isso, eles vão mostrar não apenas aos filhos que amam os filhos, porque eles querem a vontade de Deus reinando sobre a vida dos filhos, mas eles vão mostrar para o próprio Deus que eles amam a Deus, porque eles estão submissos à vontade de Deus, de que os filhos sejam então obedientes aos pais. Mas não é só o dever de obedecer que é colocado aqui para a gente. Há um outro ponto no dever dos nossos filhos para com seus pais. E o dever é honrar aos pais. Esse é o outro ponto de exigência aqui. Olha o que é dito para a gente nos versos 2 e 3. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. O apóstolo Paulo aqui, ele vai fazer uso para a gente aqui, ele vai citar o 5º mandamento do decálogo no Antigo Testamento. E o 5º mandamento, lá em Êxodo 20, é: honra o teu pai e a tua mãe. E a gente precisa perguntar aqui, tentar responder o que é honrar o pai e a mãe e como aplicar isso para os nossos dias. Honrar o pai e a mãe é prestar a eles não só obediência, vai além de obedecer. Se você obedece ao seu pai, tudo bem, você já está cumprindo pelo menos uma parte do que é honrar o seu pai. Mas é também você dirigir ao seu pai amor, consideração, é você dirigir a ele presença sua, e você dirigir a ele o quê? Respeito. Isso é honrar pai e mãe. Esse é o pacote que se espera daquele que honra o pai e a mãe. E isso, meus irmãos, o filho não deve fazer apenas quando ele está morando com os seus pais. Honrar pai e mãe é uma obrigação que estende para a vida toda. Se você já não vive mais com seu pai ou sua mãe, saiu do ambiente familiar, e aí agora você construiu a sua família, a Bíblia diz que você precisa continuar honrando seu pai e a sua mãe. E há muitos momentos que
o nosso relacionamento com os nossos pais não exige obediência para com eles, mas exige da nossa parte honra e respeito para com eles. A gente tem um exemplo disso. Quando Jesus conta a parábola do filho pródigo e destaca que o filho pródigo vira as costas para o seu pai, ele não fez ali uma desobediência para com seu pai. Não era desobedecer o que ele estava fazendo com seu pai. O que ele estava fazendo com seu pai? Desonrando o seu pai. Era uma desonra para um pai. O filho virar as costas para ele e sumir. Pai, eu não quero mais nada com o senhor. Estou indo embora. Pegou sua malinha aí, tchau e benção. Era uma desonra sendo cometida. E assim, meus irmãos, tem muitos filhos hoje em dia praticando isso com seus pais. Quando o pai e a mãe deixam de ser útil, o que os filhos fazem? Não estou dizendo que são todos que fazem isso, mas existem aqueles que fazem, eles abandonam seu pai. Quando o pai e a mãe passam a depender do filho, eles também são abandonados pelos seus pais. Há pais que chegaram na velhice e foram abandonados pelos seus filhos. E isso, meus irmãos, é desonrar os pais. No contexto do Antigo Testamento, a desonra aos pais era um pecado punido com morte, de tão sério que era. Lá em Levítico 20, verso 9, há um mandamento de Deus, é para matar os filhos que assim o fazem. Desonrou o pai e a mãe, é morte sobre ele. Deuteronômio 21, verso 18 ao 21, reafirma novamente, é morte para aquele que desonra o seu pai e a sua mãe. A palavra de Deus aqui nos ensina que nós, como filhos, meus irmãos, nós precisamos estar prontos a honrar os nossos pais. E aí o Wilson Porte, um pastor batista, ao comentar esse texto aqui, ele destaca o seguinte, ele diz, olha, notem que o texto bíblico não está dizendo que o filho deve tratar com honra apenas os pais que são legais e divertidos. Não é isso. O texto bíblico apenas diz, honra teu pai e a tua mãe. Seja seus pais como forem, ou quem forem, eles devem ser tratados com quê? Com honra. Mesmo que você não concorde com eles, com as suas atitudes, com os seus gostos, com as suas manias e com os seus hábitos, eles são pais e eles devem ser tratados com honra. O seu pai e a sua mãe devem ser tratados com honra. Honremos, meus irmãos, aos nossos pais. Vivencie da melhor maneira possível as oportunidades que você tem para honrar o seu pai e a sua mãe. Outro pastor batista, Neil Barreto, ele destaca que a nossa geração é a geração que mais registra os momentos especiais que tem, mas ao mesmo tempo é a geração que menos vivencia os momentos especiais que ela tem. A gente está muito pronto para registrar os momentos especiais, mas será que nós estamos prontos para vivenciar momentos especiais? E aí ele cita um exemplo de algo acontecido na história ali da Inglaterra. A rainha Elizabeth, a imortal rainha Elizabeth ali da Inglaterra, que não morre nunca aquela mulher, né? Louvado seja Deus por isso. Com uma certa feita ela saiu com a sua carruagem, o povo estava ali todos para acenar e para, de alguma forma, falar um oi para ela, né? Diz que ela passa e tinha um grupo de senhores e tinha uma criança ali. E ela vira para o dono da carruagem lá, da charrete, não sei, e vira para ele e diz, olha, pare que eu quero pegar na mão daquela criança e pegar na mão desse pessoal. E aí ela desce, pega na mão da criança e começa a pegar na mão do pessoal. E tinha uma jovem ali, que quando viu aquela situação, ela ficou doida, mexendo na sua bolsa, para tirar o celular, porque ela queria registrar um momento especial. E a rainha passou, cumprimentou a todos, como ela estava ali curvada, tentando pegar o celular, deixou de cumprimentar ela. E aí mostra para a gente que aquela jovem, ela estava muito mais preocupada em registrar aquele momento do que vivenciar aquele momento. Ela podia ter deixado o celular de lado, pegasse na mão da rainha Elizabeth, abraçasse ela, beijasse ela. Mas não, ela quis o quê? Registrar aquele momento. E assim a nossa geração tem feito. Você deixa de vivenciar momentos especiais porque você quer registrar. E eu estou trazendo isso aqui para dizer que tem muitos que, com a consciência pesada, por desonrarem os pais, mandar o pai lá para o asilo, ele vai lá e fica ali algum tempo com o pai, gosta de tirar uma foto e publica para o povo ver. Mas ele não teve a experiência de aproveitar o momento com o seu pai. Já está errado, guardado as devidas proporções, de ter mandado o pai para ali, né? Ou a mãe para ali. Guardada não, a minha concepção é de que já está errado de ter mandado para ali. Mas ele vai lá e só tira a foto e gosta de publicar. A geração nossa é essa. Eu não estou dizendo que vocês não podem publicar, vocês vão fazer,
quiser publicar, fica à vontade. Mas se preocupe muito mais em vivenciar aquele momento que você está passando com a sua família. Lá em casa, mais a minha esposa tem uma política de que a gente tira foto para a gente. Estou dizendo que se você publicar, é errado. Mas a gente tira foto para a gente, é raro, porque eu odeio foto, eu não gosto de ficar tirando foto. Mas uma coisa que a gente procura fazer quando a gente sai é vivenciar o nosso momento. Momento especial é para ser vivenciado. Às vezes eu tiro foto, vai ser importante para quem ver isso? Vai mudar a vida de alguém? Se eu não tirar a foto, alguém vai sentir necessidade? Não, mas a nossa geração a menina viu a rainha passando, selfie, tem que tirar foto. A gente tem que tomar cuidado com isso. Isso se aplica no nosso relacionamento de honra com os nossos pais. Meus irmãos, aproveite a oportunidade que você tem com sua mãe e com seu pai. Se Cristo não voltar, eles vão morrer e vão fazer muita falta. E aí o dia que você pegar uma fotinha que você só usou para registrar o momento, você vai falar, cara, nesse dia foi tão bom e eu podia ter tanto aproveitado a vida da minha mãe, com ela ou com meu pai. E a gente deixa a vida passar. A gente só quer registrar. Vivencie com seus pais. Honre os seus pais. Se você puder sair com ele, levá-lo ao shopping, a qualquer lugar, passear com ele, faça isso. Se você puder estar com ele, faça isso. Isso é honrar pai e mãe. E a gente precisa fazer isso, porque é um mandamento bíblico para a nossa vida. Paulo ainda faz um destaque importante acerca desse mandamento aqui. Ele afirma que esse é o primeiro mandamento com promessa que a gente tem. O filho deve honrar o pai e a mãe para que a sua vida possa ir bem e para que ela seja uma vida longa sobre a terra. Nota que viver bem e ter os dias prolongados na terra são bênçãos. É bênção da parte de Deus para aqueles que estão obedecendo e honrando os seus pais. No Antigo Testamento, essas bênçãos aqui, elas eram bem terrenas. Era a ideia de você entrar na terra e viver muito bem ali na terra. Então eram bênçãos bem terrenas. Já no Novo Testamento, a gente sabe que nós somos abençoados, e Efésios 1, verso 3 vai dizer, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Mas ainda assim, isso não elimina a nossa necessidade de honrar pai e mãe. Porque é uma forma de você, em gratidão, virar para Deus. Eu já sou tão abençoado. Por que eu não posso honrar o meu pai e a minha mãe? Não é porque você vai receber isso aqui, não. É porque você já é. Nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Então você não cumpre o mandamento para que isso aconteça, porque isso já acontece na vida do cristão. É abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Então, a gente tem esses deveres aqui dos filhos para com seus pais. Segundo ponto que a gente tem do sermão, e é o ponto final, são os deveres dos pais para com seus filhos. Paulo, ele trabalha nessa estrutura aqui, esses textos, né? Mulher, seja submissa ao marido, aí ele usa essa estrutura, primeiro da mulher para com o marido, depois do marido para com a mulher. Primeiro agora ele vem a estrutura dos filhos para com os pais, e agora ele vem e aplica. Mas os pais também têm uma responsabilidade diante dos filhos. Olha o que é dito para a gente aí no verso 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O que a gente tem aqui? O que Paulo está colocando para a gente aqui, inspirado por Deus? A gente tem aqui um resumo fiel de tudo que Deus espera dos pais. Agora, é claro que há muito mais do que isso, de responsabilidade dos pais na criação dos seus filhos. Os pais aqui sabem disso, tem muito mais coisa para ser feita. Mas o que Paulo está colocando isso aqui é um resumo fiel. Menos do que isso aqui é o que não pode deixar de existir. Menos do que isso não dá para você se relacionar bem e de modo agradável aos olhos do Senhor com o seu filho. Então aqui é preciso que a gente entenda que a maternidade e a paternidade, ela deve ser segundo Deus, segundo a vontade de Deus. Como pai, como mãe, é preciso lembrar que os nossos filhos pertencem a Deus antes de tudo. E é isso que o Salmo 127, verso 3 destaca. Salmo 127, verso 3 destaca: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Pais que não consideram os filhos como vindo do Senhor, correm o risco de quê? De tratá-los de um modo que desonra a Deus. Está aí o porquê que a sociedade cria filhos do jeito que ela quer. Porque ela não reconhece que os filhos são bênçãos do Senhor, herança do Senhor para a sua vida. Por isso que tratam os filhos e criam de qualquer forma.
Por isso, todo pai e mãe que quiser viver de modo fiel ao Senhor, no cumprimento do seu papel, ele deve entender que os seus filhos são herança de Deus para a sua vida. Os seus filhos não são seus, eles são do Senhor. Ele confiou eles a você, para que você pudesse cuidar dele. E ele requer de nós que cuidemos muito bem dos filhos que ele confiou a nós. Quais são esses deveres que o apóstolo Paulo coloca aqui então? Vamos destacar eles. Primeiro aqui, é dever do pai e da mãe na criação dos seus filhos não provocar os filhos a ira. Ele diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Claro que existe muitas maneiras da gente provocar os nossos filhos a ira, mas eu vou destacar aqui algumas que são bem palpáveis para a gente. Primeira, uma boa maneira de você provocar os seus filhos a ira é você ter um filho favorito dentro de casa. Ter um filho predileto, sabe? Você tem 10 filhos, mas dos 10 você fala: tem um que é o meu xodó dentro de casa. É o meu predileto. Meus irmãos, isso provoca a ira dos demais filhos dentro de casa. A Bíblia fala de 2 exemplos disso. Lembra de Isaac, com Jacó e Esaú? Qual que era o preferidinho de Isaac? Esaú, contenda dos irmãos. E aí, os filhos presenciaram tudo isso na vida deles. A ira de Esaú para com Jacó. E aí vem Jacó, em vez de corrigir, mudar a situação, faz igual o pai. Qual que era o filho especial de Jacó? José. E o que fez? Levantou a ira dos seus irmãos, a tal ponto de lançar numa cisterna, querer matar ele, vender ele como escravo. Então essa ideia de predileção, um filho é preferido, isso provoca a ira dos demais filhos. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Segundo, o farisaísmo também, no seu trato com os filhos, pode provocar os seus filhos a ira. O que é o farisaísmo? É aquela ideia de que você é legalista, que você quer empurrar para ele a lei, quer que ele obedeça à risca, mas você é o primeiro a descumprir aquilo que você está ensinando para ele. Aquilo que você ensina não pelo exemplo, sabe? Você não dá exemplo para ele. Meu filho, faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Não é assim? Tem pais que ensinam os filhos desse jeito. Faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Linda educação que você está dando para o seu filho. Você está provocando ele a ira. Ele vai crescer irado com isso. Como que é? Eu tenho que fazer aquilo que o Senhor não faz? Está estimulando ele a ira. Outro ponto que a gente tem para provocar a ira aqui é a falta de critérios para educar os nossos filhos. Às vezes você cria você tem uma rigorosidade com o outro você é extremamente relaxado. Não, esse aqui é o caçulinha, né? O caçulinha pode fazer o que quiser, o mais velho não. Isso aí leva também os filhos à ira. O não conhecimento das diferenças dos filhos também pode provocá-los à ira. Tem pai que acha que os filhos são todos iguais. Tem 10, tem 2, tem 3, é tudo igual. E ele requer de todos o mesmo. Não, meus irmãos, cada um é de um jeito, tem uma maneira de pensar, uma maneira de agir. E você tem que ter sabedoria para cuidar do seu filho. Outro ponto também é o descontentamento com o desempenho do seu filho. Isso pode provocar também o seu filho a ira. O filho nunca consegue agradar o pai. Já viu isso em ambientes familiares? O pai sempre está descontente com o filho. O filho chega com um boletim da escola, está lá, as notas até boas, mas o pai, não estou contente. Não estou contente. Eu não estou dizendo que se as notas são ruins, você deve estimular ele, elogiar, não. Não estou dizendo para fazer isso. Mas o pai nunca está contente com o filho. Nunca o que ele faz está bom. Nunca, nunca. Isso aí provoca a ira também. A falta de diálogo com o seu filho provoca a ira do seu filho. Você tem parado para conversar com o seu filho? Dialogar com ele? Se você não tem feito isso, o Felipe Neto faz isso no YouTube. Na hora que o seu filho quiser, ele acessa lá o YouTube e o Felipe Neto faz isso. Assista um vídeo do Felipe Neto. Tem gente dizendo que ele é o maior discipulador do nosso país. E ele não tem nada com Cristo. Tem nada a ver com religião, tem nada a ver com fé cristã. Assista um vídeo dele. Assista perto do seu filho, talvez ele vai virar para você e falar: pai, eu conheço isso aí. Ó. Ele tem tempo para dialogar com seus filhos. Você tem tirado tempo para dialogar com seus filhos? E por fim, meus irmãos, palavras ásperas e crueldade física também com os filhos pode provocar isso. Tem pai que não bate no filho para corrigir, não, bate para matar, né?
Eu lembro do meu pai dizer que o pai dele, se ele fizesse alguma coisa errada, se o pai tivesse com enxada do lado, era a enxada que vinha aí. Então o filho vivia, diante do pai. Isso vai provocando o filho a ira. Dá medo no filho? Dá, mas ele vai ficar irado com o pai também. Então tem que tomar cuidado com as palavras que você usa com seus filhos e com a crueldade física que às vezes a gente impõe aos nossos filhos. O outro dever aqui é criar os filhos com disciplina. E ele continua, mas criai-o na disciplina. O verbo criar aqui significa nutrir, alimentar. Quando a palavra de Deus diz que você precisa criar os seus filhos, ela está dizendo, olha, vocês precisam nutrir e alimentar os seus filhos. E a palavra disciplina, ela representa o treinamento que produz uma reação automática no filho, de modo que, quando o pai chama, o filho vem. O filho que é disciplinado e criado na disciplina, ele é alguém obediente ao pai. A tal ponto de o pai fala, o filho não faz birrinha, não bate o pé, ele obedece ao seu pai. E aqui existem dois extremos, né? O primeiro é achar que a disciplina é espancar filho. Tem gente que acha, eu vou disciplinar meu filho ali agora. Espanca o filho, mas não é isso. Isso vai levar o seu filho à ira, a gente já destacou. O segundo é achar que o filho não deve ser disciplinado. Tem gente que fala, não disciplina o filho, não. E esse tem sido mais um problema da nossa época. A disciplina, no sentido de ser aplicada para correção, ela tem sido banida de muitos lares em nossos dias. E qual que é a consequência disso? As crianças crescem entendendo que elas podem praticar o mal, o que é errado, e nada de ruim vai acontecer a elas. É assim que você está criando seus filhos para a sociedade. Porque ela vai lá, faz o que é errado, pratica o mal, e aí ela olha para o lado, olha para o outro lado, está lá o banana do pai, a banana da mãe, e não faz nada. Pronto. Aí ele cresce, rapaz, eu posso fazer isso. Posso errar à vontade, posso praticar o mal à vontade. E aí essas crianças vão crescendo com um problema para reconhecer a autoridade dos pais, e é um problema maior. Elas vão ter problema para reconhecer a autoridade de Deus para a vida delas. Russell Shedd destaca que se nós somos totalmente tolerantes diante do mal que as nossas crianças fazem, que já faz parte do coração dos nossos filhos, isso vai desenvolvendo na vida delas, a partir no momento que elas estão crescendo. O que a gente está produzindo nos nossos filhos? A falta de entendimento da justiça de Deus, da condenação da ira e da condenação de Deus contra o pecado. Depois a gente não vai conseguir ensinar nada disso para os nossos filhos. Não vai entrar na cabeça dele. E o que se tem dito por aí, meus irmãos, é que os pais precisam ser amigos dos filhos. Sabe, você tem que ser amiguinho dos seus filhos. E a gente precisa mesmo ser amigo dos filhos. Mas não é só ser amigo, ser pai também. Ser mãe também. É amigo, melhor, pai e amigo. Mãe e amigo. Se você ama de fato o seu filho, você vai disciplinar o seu filho. Eu lembro da minha mãe falar para mim, meu filho, eu te corrijo aqui dentro de casa para você não precisar de apanhar lá fora da polícia. E ela tinha uma dó de me corrigir dentro de casa. Ela falava, eu prefiro eu te bater, te corrigir, para que você não cresça um mau caráter, para que lá fora uma autoridade tenha que vir e fazer o serviço que eu deixei de fazer com você, de cumprir a minha responsabilidade. Agora, é claro, meus irmãos, que a gente tem que tomar cuidado na disciplina dos nossos filhos. Eu preciso sempre frisar isso aqui. Cuidado para não causar ira no coração do seu filho. Veja como você tem disciplinado o seu filho. E por fim, o dever dos pais é criar os filhos na admoestação do Senhor. O que o apóstolo Paulo quer dizer com isso? O que a palavra de Deus quer dizer com isso? Os pais devem ensinar os filhos a discernirem o que é certo e o que é errado. Você precisa aprender a ajudar o seu filho a fazer isso desde criancinha. Isso deve ser feito de acordo com a palavra de Deus. É ela que é verdade absoluta para a minha vida e deve ser verdade absoluta para a vida do meu filho. Então é dever dos pais instruir os filhos na palavra de Deus. Os pais são responsáveis, meus irmãos, pela educação cristã dos seus filhos. O pai e a mãe não podem negligenciar a instrução bíblica para seus filhos. Agora, é claro que para que isso aconteça, os pais precisam gastar tempo aprendendo a palavra de Deus. Seriam os primeiros a aprender a palavra de Deus. Se não for assim, como que vocês vão ensinar os seus filhos a palavra de Deus?
Se você não tem prazer na palavra de Deus e não estuda a palavra de Deus, se você passa semanas sem ler a palavra de Deus, como é que você vai instruir o seu filho? Lembre-se, meus irmãos, que a igreja ela tem um papel de auxiliar os membros da igreja, os pais da igreja, na instrução bíblica dos filhos. A igreja ela auxilia, mas são dos pais a responsabilidade primária de ensinar os filhos. A Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar. E aí os pais entendem. Ensinar os filhos no caminho que devem andar é levar eles para a igreja, para a escola dominical e para o culto. Continue trazendo, continue ainda com essa perspectiva, mas vai um adendo aqui. A responsabilidade primária é sua, como pai e como filho. Em casa, você vai lá e instrui o seu filho biblicamente. Então a gente não pode negligenciar a instrução bíblica para os nossos filhos. E essa admoestação aqui também acontece quando os pais incentivam os filhos a amarem a palavra de Deus e as coisas que envolvem o reino de Deus. Será que você tem incentivado os seus filhos a participarem das coisas da igreja, das programações, das atividades? Será que tem incentivado? O pai precisa fazer isso com o filho. Isso é admoestar o filho na palavra do Senhor. É instruir o filho de acordo com a palavra do Senhor. Para finalizar, a aplicação prática desse texto para a nossa vida. Não sejamos, meus irmãos, levados pelos princípios culturais que nos cercam na criação dos nossos filhos. O cristão, ele é contra a cultura. Ele anda na contramão da cultura. Ele anda na contramão da cultura. Se você andar na mesma mão que a cultura tem andado, que a sociedade brasileira tem andado, ela está na contramão da palavra de Deus. Logo, você deve andar então na contramão da cultura da nossa sociedade. Não seja levado pelos meios de educação ou pelos modos de educação que a nossa sociedade tem colocado para a nossa educação com os nossos filhos. É a Bíblia, é a palavra de Deus que deve nortear a nossa criação com os nossos filhos. Se a gente fizer assim, nós vamos preparar as nossas crianças não apenas para viverem bem nessa sociedade, mas também para viverem bem diante de Deus, na sociedade e diante de Deus. E isso, com certeza, deve ser o maior objetivo de um pai cristão e de uma mãe cristã na educação do seu filho. Se a Bíblia de fato é a nossa regra de fé e prática, e eu creio que ela é regra de fé e prática para a minha vida e para a vida de vocês, nós precisamos educar os nossos filhos segundo a palavra de Deus e educarmos para Deus, porque os nossos filhos são herança de Deus para a nossa vida. Foram confiados para nós por Deus. Ou seja, é dele que vêm as instruções e os frutos daquilo que nós fazemos é para a glória dele também. Essa é a perspectiva cristã de educação dos nossos filhos. Ela começa em Deus, por meio da sua palavra, e ela termina em Deus, já que ela é feita para quê? Para a glória de Deus. Esse é o maior legado que você pode deixar para o seu filho. Ensina a palavra de Deus para o seu filho. Tente, pela palavra de Deus, formar Cristo na sua criança. Esse é o maior legado que você pode deixar para ela. Ensina a sua filha, o seu filho a temer ao Senhor, a honrar a você e honrar ao Senhor. Esse é a maior herança que você pode deixar para o seu filho. Meus irmãos, as coisas que virão serão extremamente difíceis para os nossos filhos. Se a gente não prepara os nossos filhos para viver nesse mundo de caos que está vindo por aí, é fracasso da nossa parte. E a gente tem recurso para isso, a palavra de Deus está aí. Agora você precisa instruir ele de acordo com a palavra de Deus. Cobre a obediência do seu filho. Ensina ele o que é honrar pai e mãe, dando você exemplo, honrando seu pai e a sua mãe. Você não honra seu pai hoje, amanhã é você no lugar dele. E aí você tem um filhinho, e aí ele vai crescer, será que ele vai te honrar? Ensine ele. É responsabilidade nossa fazer isso. E é o maior legado que você pode deixar, a maior herança que você pode deixar para o seu filho. Não é ouro, não é riqueza, não é dinheiro, não é nada disso. Você pode deixar o seu filho podre de rico, mas se ele não tiver princípios da Escritura bíblica para viver nesse mundo, é um fracassado que você está deixando, para alimentar uma sociedade fracassada que é a nossa.
falhou no seu papel como pai diante de Deus. E Deus vai cobrar de nós como pais, porque Ele nos deu como herança os nossos filhos. A gente tem que tomar cuidado. Criar filhos é uma coisa séria. E a Bíblia se preocupa com isso. E ela nos ensina o modo correto de fazer isso. Isso é educação cristã. Por isso que a gente é contra um monte de teorias educacionais que tem por aí. Eu sei que aqui tem professoras, talvez fique depois chateado, mas a gente é contra um monte de teorias educacionais que tem por aí. O viés marxista tem tomado conta. Você não pode oprimir a criança, você não pode fazer nada. Vocês, professoras, sabem, o que tem de criança nas escolas aí, mimimi, os pais estão prestando um desserviço na educação dos seus filhos. São intocáveis. O professor não pode falar nada. Estou revoltado com o professor. Vou contar para o meu pai. Por isso que a gente anda na contramão disso. O cristão, ele é contra a cultura. No sentido de que ele anda na contramão do que a cultura atual e vigente está dizendo. Para nós, irmãos, regra de fé e prática é a Bíblia. Verdade absoluta para a nossa vida. Inclusive na educação dos nossos filhos. Deus venha nos ajudar a fazer isso em submissão à vontade dEle, à palavra dEle para a nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos o Senhor por esse momento de reflexão, de meditação na palavra. E como de costume, meu Deus, eu sempre peço ao Senhor para que tudo aquilo que veio do Senhor seja fixado em nosso coração. E somente isso, Pai. Que o Senhor nos dê sabedoria para educarmos os nossos filhos, para reconhecermos que eles, na verdade, são herança do Senhor para a nossa vida. Eles são do Senhor. E nós o educamos para o Senhor e para a glória do Senhor. Nos ajude, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo venha encher a nossa vida, para que nós possamos ser controlados pelo Teu Espírito Santo, e assim dar ouvido à palavra do Senhor e colocar ela em prática na criação dos nossos filhos. É somente por meio do Teu Espírito Santo e pela ação do Teu Espírito Santo que nós conseguiremos fazer isso. Por isso, ó Deus, nós carecemos diariamente de sermos cheios do Espírito Santo. Enche, ó Deus, a vida de cada irmão aqui com o Espírito Santo. Que seja o Espírito Santo que venha controlar a nossa vida. Mas não só dos pais, das crianças, dos adolescentes, dos jovens também. Eles também carecem da plenitude do Espírito Santo sobre a vida deles, para que eles consigam obedecer aos seus pais. Então o Espírito Santo, ó Deus, venha encher as nossas vidas. Nós rogamos ao Senhor, ó Deus, nós precisamos disso para a nossa vida. É em Cristo Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Meus irmãos,